E aí pessoal, aqui quem fala é o Carlos e esse aqui é mais um vídeo da nossa série WE Questions Words. E hoje nós vamos ver o WE, Who e Whom. Bom, sem perca de tempo, vamos ver como funciona cada um dos WE quando a gente for usar para uma pergunta ou para alguma resposta, né? O Who é usado para quem pergunta, para perguntar quem, quando a resposta for o sujeito, ou seja, quem causa a ação. Bom, a gente vai ver alguns exemplos e a gente vai conseguir entender melhor como a gente pode estar usando cada um dos dois. Bom, simplificando, quando a gente pergunta quem fez alguma coisa, quem é o sujeito, a gente usa o who. Agora, quando o sujeito não é o causador principal da ação, a gente vai usar o who. É como se a gente estivesse perguntando a quem vai ser feito tal coisa, a quem você vai convidar à festa. Tudo bem? Vamos vir para o primeiro exemplo. Who is going to drive? Quem irá dirigir? No caso, você iria responder, João vai dirigir. Quando a gente usa já o sujeito no começo da resposta, no caso o sujeito que é o João, a gente vai usar o who como pergunta. Who is going to drive? João is drive. Então, como o João já é o sujeito, já é o sujeito principal, né, da pergunta, a gente usa o who como pergunta. Vindo já para o próximo. Who is that guy I saw you with last night? Quem era aquele cara que eu vi com você ontem à noite? Daí você vai falar, aquele cara era tal pessoa, ele já é a pessoa principal da pergunta. Daí a gente vai estar usando o who como uma pergunta, né? Who is that guy I saw you with last night? Vindo para o próximo. Who did you hire for the sales position? Quem você contratou para a posição de vendas? No caso, eu iria falar, contratei João, um exemplo, né? Contratei fulano. Nesses tipos de resposta, a gente vai estar usando o who. Who did you hire for the sales position? Vindo para o próximo, já usando o whom. Whom do you blame? Quem você culpa? No caso, quando a gente já vai ter que usar o verbo no começo da resposta, eu culpo tal pessoa. A gente já vai ter que estar usando o who como pergunta. No caso, você vê que nesse tipo de exemplo a resposta já vai ter que ser com o verbo em primeiro lugar, né? Eu culpo tal pessoa, não tal pessoa é culpada. É uma outra maneira de responder, mas desse jeito é mais simples para vocês entenderem. Quando a gente já usa o verbo no começo da pergunta, no caso o culpado, né, o blame, a gente usa o whom como pergunta. Who do you blame? Quem você culpa? Who will they choose to lead him? Quem eles escolherão para liderá-los? No caso, eles escolherão tal pessoa. Você vê que a gente já está usando o verbo no meio da resposta. Daí, nesse exemplo, a gente usa o who como pergunta. Who will they choose to lead him? Quem eles escolherão para liderá-los? Vindo para o próximo. Who do you believe? Em quem você acredita? Whom do you believe? Eu acredito, você vê já usando o verbo, em tal pessoa, em tal coisa. A gente vai usar o whom também. Whom do you believe? Então, mais uma vez. Whom do you believe? Quem você acredita? A gente vai ver agora aqui alguns outros exemplos com a palavra who e whom, né? They've already offered the job to someone, but I don't know who. Eles já ofereceram um emprego a alguém, mas não sei quem. Você vê que o who, a gente pode estar usando ele também como uma afirmação, né? Não como só uma pergunta, né? Só um detalhe que quando a gente usa tanto o who como whom como pergunta, ele vem sempre como a primeira palavra da frase, da pergunta, tudo bem? Nesse exemplo aqui, como é uma afirmação, ele pode ficar no final, você vai ver ele aqui no meio também, alguns outros exemplos, sem nenhum problema. Só como pergunta que ele tem que ser o primeiro, tudo bem? Fairride offered the job to someone, but I don't know who. Eles já ofereceram emprego a alguém, mas não sei quem. Vindo para o próximo. We got the same answer from everyone who I spoke to. Nós obtivemos a mesma resposta de todos com quem falamos. Você vê que nesse exemplo, who também serve como um meio da frase, né? We got the same answer from everyone who we spoke to. E ele usa com o mesmo sentido de quem, né? Não muda a palavra, né? O sentido dela. Vindo para o próximo.
We only employ people who already have computer skills. Nós somente empregamos pessoas que já têm habilidade de informática. Aquele já no meio da frase, fazendo o mesmo sentido, né? Mas só que nesse exemplo aqui, a gente vê que ele já vem como o quê? Ao invés de quem. We only employ people who already have computer skills. Nesse exemplo aqui, como a gente se trata de uma pessoa, o sentido que ele faz de que pode ser usado também. É como se estivesse dizendo quem, né? Quem já tem habilidade de informática. Nós somente empregamos pessoas que têm habilidade de informática. Então você vê que ele muda a palavra, ele vira que, mas é como se estivesse dizendo quem também, quem tem habilidade de informática nesse exemplo. Tudo bem? Vindo para o próximo. The book he is writing by his wife, Joan, who remarried in 1962. O livro foi escrito pela esposa dele, Joan, com quem ele se casou em 1962. Só um exemplo é que nesse caso aqui, quando a gente se trata de anos, a gente pode falar, normalmente o americano ele fala dividido, em vez de falar da maneira tradicional que a gente aprende, em vez de falar 1962, eles dividem em duas partes, eles falam 1962, 1962. Então só repetindo, the book he is writing by his wife Joan, who he had married in 1962. Na primeira vez que fui falar a frase acabou dando uma travadinha, mas nesse caso aqui do ano a gente divide em duas partes para poder pronunciar nesse caso aqui quando se trata de anos, tudo bem? E o WE, o who, você vê que ele também pode escrever no meio da frase assim como who, mas você vê que ele se trata como com quem, né? É como se tivesse a quem ele se casou em 1962. O sentido ainda é o mesmo, como se fosse de uma pergunta, né? O livro foi escrito pela esposa dele, Joan, com quem ele se casou em 1962. The book he is writing by his wife, Joan, who he had married in 1962. Você vê que o who faz esse sentido de a quem ele se casou, né? E vindo aqui para o último exemplo. Tis the gentleman who I mentioned a moment ago. Este é o cavalheiro que mencionei um momento atrás. E você vê que ele também faz o sentido de que, mas no caso é como se a gente estivesse dizendo este é o cavalheiro a quem eu mencionei um momento atrás. Você vê que ele está como que, mas uma outra maneira de você interpretar esse texto é como se você estivesse dizendo o a quem, né? Que é o sentido que o who faz, né? Tis the gentleman who I mentioned a moment ago. E ele faz sentido de que também. E isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso vídeo sobre o WE Question Word Who e Whom. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!